Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Boa noite, para quem eu não dei boa noite. Vamos dar início ao nosso culto de louvor ao nosso Senhor, adoração ao nosso Deus. Convidar os irmãos a se colocar de pé. Vamos orar para que Deus continue, se faça e continue presente em nosso meio. Que seja feita a vontade dEle nessa noite, e não só nessa noite, mas em todos os dias nas nossas vidas. Amém? Vamos orar todos juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por mais dias. Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, tem se renovado, Deus, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, pela presença de cada irmão que está aqui, Deus. Deus, a subir esse lugar, Deus, para adorar, engrandecer o seu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, o nosso desejo é te louvar, te adorar, te bendizer a Ti, Pai. Receba, Deus, a nossa oração, Deus, faça presente, Deus, no nosso meio, Deus, que Senhor, Deus, estamos aqui, Deus, para o nome, adorar a Ti, Pai. Amém, amém, amém. Jesus, é para Ele, em nome dEle que nós estamos aqui, o nosso Deus, e nós glorificamos e cantamos e agradecemos por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda irá fazer, pelo sacrifício daquela cruz, pelo sangue derramado, que nunca deve ser esquecido, né? O sacrifício que nos traz a paz estava sobre Ele. Vamos cantar e adorar e agradecer e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Cante com alegria, cante com amor no teu coração. Glorifica o nome do nosso Deus. Amém? Ele nos salvou através do sacrifício naquela cruz. Tua morte me salvou, teu sangue me lavou, teu amor me atraiu, tua graça me renovou. Hoje sou livre para adorar. Com vestes brancas, um novo canto, rasgou o véu, enxugou meu pranto. Hoje sou livre para adorar a Ti, Senhor. Não há outro como Tu, poderoso como Tu. Hoje sou livre, hoje canto que és Senhor. Livre sou, aleluia. Tua morte me salvou, teu sangue me lavou, teu amor me atraiu, tua graça me renovou. Hoje sou livre para adorar. Com vestes brancas, um novo canto, rasgou o véu, enxugou meu pranto. Hoje sou livre para adorar a Ti, Senhor. Não há outro como Tu, poderoso como Tu. Hoje sou livre, hoje canto que és Senhor. Não há outro Deus, não há outro como Tu, poderoso como Tu. Hoje sou livre, hoje canto que és
Aplauda ao Senhor em forma de gratidão. Não há outro Deus como o nosso Deus. Poderoso como o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É o nosso Deus. Aleluia. Santo, santo, poderoso, quer cá de vir. Rei da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer cá de vir. Rei da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quer cá de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer cá de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Aleluia, santo, santo, poderoso, o Deus acima de todas as coisas, o Deus em que nós podemos confiar e descansar e entregar as nossas vidas, os nossos anseios, as nossas preocupações e descansar, pois Ele tem o melhor para as nossas vidas. Aleluia. Confiando em nosso Deus, em nosso Senhor, nós não seremos abalados. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as tribulações, ainda que venham as tristezas, confiando nesse Deus que está acima de todas as coisas, está acima de tudo que nós venhamos viver nessa vida. Ele está acima da morte. Aliás, Ele venceu a morte. Ele está vivo.
sentado ao trono do Pai. Senhor, o nosso desejo é estar junto do Senhor, é desfrutar da Tua presença, Pai, confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o vosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos, teus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não mais há. alto nome não há. Jesus, Ele é grandioso, Ele é grandioso. Ele pode. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando, 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 confiando em Nosso Deus. Aleluia! E em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia! Seus inimigos cairão. Aleluia, bem baixinho.
Seus inimigos cairão. Você crê? Nosso Deus é mais Aleluia! forte. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele Aleluia. pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Jesus é Grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez, confiando em nosso Deus. Firme isso, cante isso. Confirme isso no seu coração. em nosso Deus. Confiando no Senhor, nós não seremos abalados. Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, Não seremos. não seremos abalados. Aleluia, aleluia. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Teu poder. Confiamos no Teu amor. Por isso, Deus, nós entregamos as nossas vidas, Deus, em Suas mãos. Pois sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor caminho para nós. E ainda, Deus, que nós venhamos, Deus, traçar os nossos planos. Deus, ainda que nós venhamos ter as nossas vontades, Deus, que em nosso coração nós tenhamos a certeza. Que em nosso coração nós tenhamos a convicção que o Senhor é o melhor para nossas vidas. O Senhor é o melhor para nossa casa. O Senhor é o melhor para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Nós confiamos em Ti, Senhor. E reconhecemos a Sua grandeza, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Se você crê, se você acredita em tudo isso que nós cantamos, que Ele é grande, que Ele é poderoso, se Ele é o Deus eterno sobre toda a terra e sobre o céu, glorifica o nome dEle nesse momento, adore o nome dEle. Aleluia, Senhor, nós confiamos no Teu poder. Cante. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer
agradecer-te por tudo, Senhor. Pelos dias bons, pelos dias ruins. Nós agradecemos, Senhor, porque em todos esses momentos o Senhor está lá conosco e não nos permite desistir. Sobre toda a terra e céu, pois só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui, Deus, e Te louvar e adorar e poder desfrutar da Tua presença, Senhor. Continue, Deus, falando aos nossos corações, Pai. Continue, Deus, enchendo os nossos corações com o Teu amor, com a Tua palavra, com a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, não é? Por nos permitir estarmos na sua casa. Vamos aos avisos. Nós temos nossa reunião de oração na terça-feira, às 20 horas. O estudo bíblico online também na sexta-feira, às 20 horas. E o culto de louvor e adoração no próximo domingo, às 19 horas e 30 minutos. Tá bom? Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Eu vou orar. Se você tem a sua oferta no fim do culto, você pode trazer aqui ao gasofilácio. Você também pode fazer o seu depósito bancário. Você pode ofertar a Deus através de uma chamada ao irmão Alain. Ele vai à sua casa receber. De qualquer forma, o que é importante é nós contribuirmos para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas e nos nossos corações. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E o Senhor tem resguardado esta igreja no teu poder, suprindo todas as nossas necessidades. Que cada irmão que tem nos abençoado seja também grandemente abençoado por ti. E que aqueles que estão com dificuldades sejam convencidos pelo Teu Espírito Santo a fazer e a dar e a cooperar em amor. Nós consagramos nossos dízimos, nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém. Eu queria que você fosse mais para frente, no capítulo 4, versículos 10 e 11. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizestes crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens,
que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, e que o teu Espírito nos leve em verdade, sempre na dependência do teu Espírito Santo. No nome poderoso de Jesus. Amém. Eu procuro ser sempre muito observador das coisas que estão ao meu redor, das coisas que estão em volta de mim. Porque quanto mais você aprende a observar, mais você tem condições de discernir o que está em volta de você. Quanto mais você observa os pequenos detalhes do dia a dia, das pessoas, da igreja, você, em oração, pode ter o feeling de trabalhar as situações e de discernir também essas mesmas situações. E isso não é propriamente discernido na presença das pessoas. Elas podem estar longe de você. Elas podem ficar um tempo longe de você. Até assim, é válido a observação com discernimento em oração. E é assim que Deus vai dirigindo as nossas ministrações, os nossos estudos, as nossas pregações. E no fim de tudo você percebe que o nosso discernimento não é propriamente nosso, ele é de Deus. Porque Deus é quem se preocupa conosco. É Deus que se preocupa com o seu povo, é Deus que está interessado no seu povo. E Ele usa os pastores, alguns líderes, para, através deles, pastorear o rebanho do Senhor. Não é? Então, observando hoje o louvor, as músicas que foram cantadas, a ministração do irmão Elton, e principalmente naquele hino, confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Nós cantamos aqui, quase que choramos, mas observando toda a realidade, é bom a gente cantar isso para ver se o Espírito Santo nos enche de fé e nós realmente passemos a confiar em Deus. E realmente possamos depositar a fé em Deus. Porque a realidade nua e crua é outra. Ela é totalmente diferente do que nós acabamos de cantar. Porque nós nos abalamos por coisas pequenas. Nós nos desanimamos por coisas muito pequenas, coisas às vezes até triviais. Nós já balançamos na fé, nós já ficamos em dúvida se realmente Deus estabeleceu um pacto conosco de vida, de amor, de sustentabilidade, de projeto de vitória. E a gente vem percebendo e notando que cada vez mais que a salvação é pela graça. Cada vez mais nós estamos percebendo, e eu principalmente, se estou aqui hoje, eu estou única e exclusivamente pela graça de Deus. Não há mérito nenhum em mim de estar aqui pregando para vocês. Nenhum, irmãos. Porque se não fosse a mão de Deus sobre mim, há muito, irmãos, eu já teria parado e desistido. Há muito. Não é? Então, todos nós vivemos, muitas vezes na nossa vida, intensas crises espirituais. Nós vivemos tantas crises espirituais que às vezes parece que nós nem crentes somos. Parece que Deus nem mora mais no nosso coração. E eu estive analisando, observando como que a igreja estava caminhando antes da pandemia. E eu tive um quadro de como era esse rebanho que Deus colocou diante de mim.
Depois eu comecei a observar e ver a igreja dentro da pandemia. E eu percebi um quadro diante de mim, né, nos nossos cultos online, nas nossas reuniões de oração online, né, nos nossos cultos online, nós vimos, e eu tive um perfil da igreja dentro dessa pandemia. E o que nós observamos? Que as pessoas tiveram sérias dificuldades de progredirem a fé, melhorarem o seu aspecto espiritual. Eu vou dizer para vocês que a grande maioria da igreja, ela sucumbiu durante a pandemia, no quesito de confiar, de orar, de se entregar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês assim, eu quero que vocês levantem a mão. Quem de vocês aqui participou do culto de estudo de sexta-feira? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá, 8. Esse é o nosso retrato dentro da pandemia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que vai acontecer daqui a um tempo? A igreja não vai assistir nenhum culto que seja online e ela está com sérias dificuldades de estar presencialmente também diante de Deus. Isso mostra um quadro negativo de fé e de confiança no próprio Deus. A igreja não está conseguindo aprender nada, ou quase nada, com a situação que está diante dela. A igreja, de uma maneira geral, ela está com sérias dificuldades de aprender. Deus está tentando trazer para nós ensinamentos preciosos, mas o nosso coração está fechado para recebê-los. O nosso coração está com muitas dificuldades de enamorar-se de Deus. E então, se nós temos essas dificuldades em relação à palavra, à oração, a estar em comunhão, imagina só o mundo lá fora perdido se dependesse de mim. Eu queria que você respondesse uma pergunta aí no seu coração. Se o mundo lá fora, que está horrorizado e em pânico no meio dessa pandemia, dependesse de você, de ir, de abraçá-los e proclamar a verdade do Evangelho, qual seria o resultado final de todas essas vidas que estão lá? Se fosse você o juiz deles, o precursor, o proclamador, o que você acha que ia acontecer com todas as pessoas que estão lá no mundo? Esse é o quadro da igreja. Para uma grande parte dos cristãos, se dependessem deles a salvação do mundo hoje pela proclamação do Evangelho, o mundo estaria perdido. Porque se nós não temos ânimo para nos chegar aos pés de Cristo, aprender a sua palavra e orar, quanto mais proclamar esse Evangelho. Então o que acontece? Deus quer salvar, mas nós, como igreja, estamos impedindo que Ele salve vidas. Deus quer alcançar nações, mas a própria igreja está impedindo a ação de Deus. Não são os ímpios que estão impedindo, somos nós. Nós estamos impedindo a ação do Espírito Santo sobre a terra.
E eu então começo a perceber de como Deus é longânimo. E eu queria falar um pouco sobre esta longanimidade de Deus, para com os pecadores perdidos e para com os pecadores salvos. Esta coisa de ter paciência sobre paciência, e esperar que o seu povo atente para os seus clamores, e para o que ele ainda quer fazer sobre a terra. Eu vou começar a explanar esta mensagem pelo fim do livro de Jonas. Quando Jonas percebeu que Deus de fato salvou a Nínive, ele ficou muito aborrecido, porque Nínive era inimiga de Israel. Isso vocês já sabem. E ele ficou tão aborrecido que ele desejou a própria morte. Ele desejou a própria morte. Ele se encostou nesta boboreira para descansar da sua careca, da sua calvície. E a boboreira se secou e ele ficou totalmente insatisfeito. Eu queria morrer. Olha essa boboreira que me guardava do calor. Então Deus chega para ele e fala assim: Jonas, você tem compaixão de uma boboreira que um dia nasce e no outro morre? E eu não vou ter compaixão de Nínive, onde residem lá 120.000 pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita ou vice-versa? E eu não vou ter misericórdia também de todos os animais lá? Então, no coração de Deus, para até os nossos maiores inimigos, haverá compaixão. Deus sempre vai se compadecer da obra da sua mão. Então ele tinha, apesar de Nínive ser inimiga de Israel e um povo muito cruel nas suas ações, Deus tinha compaixão e queria salvar aquele povo. Da mesma forma, Deus continua com compaixão pelas nações. Deus continua se compadecendo de todas as nações. E a própria palavra diz que Deus quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Isto é compaixão. Mas não basta Deus ter compaixão. Quer dizer, bastaria. Mas ele inseriu a sua igreja nesse contexto de ter compaixão. Ele inseriu o seu povo nesse contexto de salvação das nações. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Então ele inseriu a sua igreja com esse sentimento de compaixão. A compaixão que Deus tem pelas nações é a compaixão que ele enxertou no coração da sua igreja por esses mesmos homens que ele tem compaixão. E ele deu essa missão. Então vocês agora que receberam esse espírito de compaixão, saiam de dentro das suas casas, saiam de dentro dos seus templos, saiam de dentro de si mesmo e anunciem as boas novas. E proclamem o quanto eu sou bom. E proclamem o quanto eu amo a todas essas gentes, raças, tribos e nações. Porque Cristo se compadece, Deus é compaixão. E nesse projeto de compaixão de Deus, de volúpia, de salvação, ele encontra um povo cético, um povo desanimado,
um povo sem confiança, um povo que não gosta de ler a tua palavra, que não gosta de orar, um povo que tem dificuldades de congregar. E os homens continuam morrendo, morrendo e morrendo, sem salvação, não porque Deus não se compadeceu deles, mas porque a igreja perdeu o amor que ele enxertou no coração. E Jonas, ele representa essa dureza de coração de quem é de Deus. Jonas representa essa dificuldade do povo de Deus de amar o inimigo, de se solidarizar, de ser solidário para com os inimigos na questão da salvação. Então vamos lá, Deus tem compaixão de Nínive, esse é um fato insofismável. O que ele faz? Ele chama Jonas, filho de Amitai, e dá a ele uma missão. Vai até Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, e entenda-se malícia como maldade extrema. O contexto da palavra malícia não é pornográfico, sexual, embora esteja nas entrelinhas, mas é maldade extrema, malícia, do mal. A sua malícia subiu até mim. Então, antes que Deus fizesse julgamento a Nínive, ele chama Jonas e fala, vai lá e clama. Ele precisava apenas de uma... Olha só que interessante, irmãos. Para concretizar o seu amor sobre Nínive, ele precisou só de uma pessoa. Ele não chamou todos os profetas ou todos os moradores de Nínive. Ele chamou um só. Só um. E clama contra ela. Mas como Jonas estava duro de coração, ainda que profeta, como Jonas não entendia como que ele podia querer salvar um povo que era inimigo, como é que Deus pode amar um povo daquele? Você já olhou para alguém e falou assim, como é que Deus pode amar um negócio desse aqui? Isso não é coisa minha, é de Deus. Como é que pode? Ele falou no coração dele, vou nada. Eu não vou para Nínive. Eu não vou para Nínive. Na sexta-feira, vocês que a maioria não acompanharam o estudo, nós falamos sobre o juiz iníquo também, e eu coloquei lá que o juiz iníquo, a palavra dizia que ele era um homem que não temia a Deus e nem respeitava os homens. E ele era cônscio disso. Ele não era ignorante quanto a isso, porque ele pensa com ele, quando a viúva começa a persistir, ele fala, bem sei que eu mesmo não temo a Deus. Ele admite que ele não teme a Deus. E eu sei também que eu não respeito aos homens, ele diz. Mas como ela está me importunando, eu vou juizar esta causa desta mulher. O problema de Jonas aqui é que quando ele foge consciente também do erro que ele está cometendo. Ele não foge na ignorância. Ele sabe que ele está fugindo porque ele odeia os ninivitas. Ele sabe que está fugindo porque ele não quer que Deus salve os ninivitas. É como se ele dissesse, me peça qualquer coisa, menos isso. Qualquer verdade com o tempo presente é mera coincidência, viu, irmãos? Eu vou dar uma pausa aqui. Deus não mudou, irmãos. Deus chama esse, aquele outro lá. E Deus dá missões aos homens para que a compaixão dele se revele. E o que os homens continuam fazendo desde o tempo de Jonas? Virando as costas e tomando outros caminhos.
Parece-me que Deus quer salvar, e parece-me que a igreja não quer que Deus salve mais ninguém. Parece-me que, como a indiferença de Jonas para a condenação dos ninivitas é a mesma indiferença que há nos nossos corações para a salvação dos povos que estão diante de nós. Nós nos fechamos nos nossos problemas, nas nossas questões, nas nossas verdades, e os homens vão perecendo e vão morrendo, e vão a galopes para o inferno, porque desde então a malícia dos homens sempre sobe até Deus. E o que segura a malícia dos homens hoje é tão somente a obra de Cristo na cruz do Calvário. É a mão que sustenta a mão de Deus, a cruz que sustenta a mão de Deus, para que não pereçam as nações hoje, como pereceu Sodoma e Gomorra. E quando Jonas, olha que interessante isso, conscientemente traça um caminho de erro e permanece no erro, a sua vida começa a ter uma caída. E cada vez mais que passa, menos sem fé ele fica. Mais sem fé ele fica. Até que quando ele chega no fundo do porão do navio, ele é um homem desfacelado. A palavra do Senhor usa a palavra descer. Quando Jonas precisava crescer para proclamar o evangelho, quando ele desobedece, ele desce. Desceu para Jope, desceu para o navio e desceu para o porão do navio. Aí quando você pensa que não tem lugar nenhum para ele descer mais, ele desceu para o fundo do mar. E quando você pensa que não tem lugar para nenhum mais para ele descer, sem ser o fundo do mar, ele desce para o fundo da barriga de um grande peixe. Olha só a escalada de Jonas, que não atentou no chamado de Deus. Então eu preciso observar a minha vida. Eu preciso fazer uma introspecção para o meu coração e perceber que estágio que eu estou nessa descida. Porque é impossível você continuar na mesma fé. Nós continuarmos na mesma fé, irmãos. Ou nós crescemos, ou nós caímos. Não há como manter o nível. A vida cristã não nos permite regrar um nível. Ou nós crescemos, ou nós descemos. A nossa fé sempre vai estar em movimento, ou para cima, ou para baixo. Nunca estagnada. Se a nossa fé estiver estagnada, é como a fé daquele que está morno. E o livro de Apocalipse diz claramente: ah, quem me dera se fosse frio ou quente. Mas como és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, diz o Senhor. Então, às vezes é preferível esse caminho de descida do que o caminho da indiferença. Porque na descida pode operar em você, em mim, em nós, a longanimidade de Deus. Pode operar no meu coração a compaixão longânima, benigna de Deus. Mas para aquele que acha que está tudo certinho, tudo bonitinho, não haverá nunca arrependimento. Porque ele está tudo certinho, está tudo bonitinho. Ele é mordinho. Ele não atrapalha, mas ele também não evolui. Deus odeia esse. Deus quer distância desse.
Deus não quer um coitadinho, Deus quer, às vezes, livrar alguém do fundo, no pior da sua fé, do que alguém que é conformado com a situação. A igreja do século 21 se conformou em ser assim, boazinha. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus negócios, eu tenho os meus projetos. E ali ele fica. Mas às vezes nós pensamos e vamos caindo. Aí vai chegar um momento que eu não vou ter forças para orar mesmo, irmão. Você sabe que tem um estudo, vai dizer, não vou. Está passando na TV, não vou, estou cansado. Você sabe que tem não, hoje eu não estou bom. Isso é o quê? É a escalada para a morte. É a escalada para a morte. Atentem para a parábola dos 10 talentos. Leiam na palavra a parábola dos 10 talentos. Existe uma escalada de morte dentro das igrejas. E eu preciso me situar. Quando o longânimo Deus, então, olhando fixamente para Nínive, o amor de Deus é tão grande que o problema maior não é a descida de Jonas, mas é a condenação que está vindo sobre Nínive. E ele não vai permitir que por causa de uma pessoa aquela nação venha a ser condenada. Ele quer salvá-la. Aonde eu vejo a longanimidade de Deus? Primeiro, ele poderia chamar outro profeta. Não poderia? Poderia chamar o próprio Amitai. Ele poderia chamar qualquer outro profeta. Havia bons profetas em Israel. Mas agora Deus tem 2 problemas. Ele precisa restaurar Nínive, salvar Nínive, mas ele precisa restaurar aquele servo que foi negligente com o chamado que ele tinha. Aquele servo também era objeto de compaixão. E embora a igreja do século 21 esteja em decadência, a igreja do século 21 também é um objeto de compaixão de Deus. É um objeto de amor de Deus. E eu vejo a longanimidade de Deus trabalhando com essa igreja, com a igreja do século 21, insistentemente. Eu vejo Deus trabalhando aqui domingo após domingo com vocês. Quarta após quarta, sexta após sexta, você interessado ou não, você cansado ou não, Deus está trabalhando porque Ele é longânimo, Ele quer restaurar. Ele quer tirar você desse foco que só vê problema, que só vê adversidade, que só vê inimigos. E Ele é longânimo para esperar, Ele é paciente para esperar. Ele não é como eu, irritado. Ele não é como eu, que às vezes quer resolver as coisas no braço e no grito. Não, Ele é benevolente. Ele é cheio de graça para comigo, para com você. E a graça de Deus se manifesta sempre nos nossos piores momentos. A graça de Deus se manifesta sempre nas piores desgraças da nossa vida. Nos momentos mais difíceis da nossa fé, é que se evidencia a longanimidade de Deus. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo?
Como que Deus foi lá no espojadouro de porcos restaurar aquela pessoa? E esse caminho de Jonas, Deus permitiu trilhar, porque só trilhando aquele caminho, ele ia poder extrair de fato o perfil do coração de Jonas. Nesta longanimidade de Deus, ele salvou até os tripulantes daquele navio. Aleluia! Homens que não tinham Deus no coração, homens que não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pelo erro de Jonas, glorificaram ao Deus de toda a terra. Aleluia! Oh, bendito seja o teu nome, porque tu és longânimo para comigo, Deus. Bendito seja o teu nome, porque tu és longânimo para com esta igreja e para com a tua igreja sobre a face da terra, Senhor. Para suportar o que somos e os nossos pecados, ele precisa de longanimidade, ele precisa de benignidade, ele precisa de amor intenso, de movimentos constantes de amor para conosco. O fato mais marcante da descida de Jonas é quando ele chega, então, na barriga do peixe. Vamos achar esse texto aqui. Porque depois que ele foi descoberto que tudo aquilo que acontecia com o navio ia se afundar, Jonas mesmo disse, por isso que eu falo que ele era consciente. Fala, tudo isso que está acontecendo com vocês é porque eu sou culpado. O Deus que eu sirvo, ele me mandou fazer uma coisa e eu fiz outra. Me lancem ao mar e tudo vai passar. Olha a consciência dele do erro que ele estava cometendo. Irmão, você tem consciência dos erros que você está cometendo e o que você tinha que fazer e você não está fazendo. Você não é ignorante. Então, cuidado. Mas vamos aqui ver, no capítulo 2, no fim do versículo 1, no capítulo 1 desse, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Olha a ação de Deus. Para ele não morrer, Elton, ele providenciou um grande peixe. Ele ia morrer afogado. Vou providenciar um peixe, vai engolir ele dentro do mar. Cabe isso na tua mente? Cabe. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, vivo. E olha só o que acontece então, nesse momento mais terrível da vida de Jonas. E se não fosse por esse momento, ele não ia se arrepender. E orou Jonas ao Senhor, capítulo 2. Seu Deus das entranhas, ao Senhor, seu Deus nas entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, e do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra corroeram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você.
Se a igreja continuar e se você continuar com essa falta de ânimo, se você não reagir, se você não se interessar em buscar o Senhor em oração, não participar com seus irmãos, Deus, pelo seu amor, acabará lhe mostrando as próprias garras do inferno. Ele mostrará a você a sombra da morte. E o seu coração se afligirá, se é que tu és do Senhor, porque se não for, não verás jamais. Quando ver, verá para a eternidade. Mas se tu és de Deus, se tu pertences à igreja de Deus e está fugindo de Deus, Ele te perseguirá. E Ele não fará caso de te lançar nas profundezas do mar para arrancar uma oração como essa de dentro da tua alma, para que Ele possa agir com amor sobre a tua vida. Jonas diz aqui que o inferno o cercou. Ele percebeu e sentiu o horror do que é estar separado definitivamente de Deus. Isto é inferno. Ele percebeu que não havia nenhum resíduo de comunhão dele com Deus. Isso é inferno. Pare com esta coisa que o inferno é também bicho que não morre, bicho que come, fogo consumidor, sofrimento eterno. Isso não é nada. Se for comparado ao sofrimento do desligamento total, definitivo e eterno com Deus. Não há. E foi isso que ele percebeu. Então, ele não tinha mais nada a fazer a não ser clamar. Não demore para clamar, meu irmão. Não demore para se lançar aos pés de Deus. Não se demore a chorar e mostrando conscientemente a Ele o que tu és. O estado da tua alma e o estado do teu coração. Antes que você sinta o próprio peso do inferno em vida. Mas aí, o Deus benevolente, longânimo, lá do seu santo monte, separado pelo pecado com Jonas, do pecado de Jonas, ouve a sua oração. Adentrou no templo do Senhor a oração de Jonas. Levanta a tua igreja no século 21 e que a tua igreja clame no seu templo para que tu ouças e venha até ela com restauração, Senhor. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus querido. E Jonas diz no versículo 9, eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Então o que o Senhor fez? Ele... Sabe, Marcel, Deus conversa com quem Ele quiser. Sabia? Ele conversa com a sua natureza, Ele conversa com as estrelas.
Ele canta junto com as suas estrelas, porque Ele mesmo as criou. Se Ele quiser conversar com os animais na relva, Ele conversa. Se Ele quiser conversar com os pássaros, Ele conversa. É dele, é obra da mão dele. Se Ele quiser conversar com os peixes dos mares, Ele conversa. Ele é Deus. Mas Ele vai usar tudo que Ele criou ao teu favor. Sabia disso? As coisas que Deus criou, Ele as usa para nós. Para o nosso bem. Ele conversa com as árvores para as árvores darem os seus frutos para o seu bem. Ele conversa com a relva, para que a relva dê mantimento para o nosso bem. Ele conversa com as nuvens para chover sobre nós, para o nosso bem. E o texto aqui diz que Deus, escuta essa, Ingrid, falou com o peixe. Falou com o peixe. Olha o nosso estado, irmãos. Eu estou desenrolando um pensamento de maravilha, de graça, de glória. E eu não ouvi nenhum amém. Nada parece mais tocar o nosso coração. Nem as coisas que só Deus pode fazer. O peixe falou: tá bom, meu Deus. E vomitou Jonas na areia do mar. E quando Jonas viu a grande salvação e a grande libertação, o que ele faz? Ele ouve a voz de Deus de novo. O Deus insistente. Você percebe que o fato de você estar aqui nesta noite é que Deus está insistindo com você. Ele está insistindo com a sua vida. Você percebe que Ele está sendo longânimo, ainda que o nosso coração esteja abatido e a nossa fé enfraquecida, Ele está sendo longânimo para conosco. E Ele continua dizendo, ainda que nas nossas fraquezas e limitações, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Há um versículo lá no Velho Testamento que Deus diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser e não terei misericórdia de quem eu não quiser. Mas sabe o que Deus decidiu? Deus decidiu ter misericórdia de todos, aleluia. Em Cristo. Em Cristo. A parte mais fácil é a nossa. Na questão da compaixão do mundo, da salvação do mundo, a parte mais fácil e leve é a nossa. Ele já pagou o preço, Ele morreu na cruz, o sangue foi derramado, Ele fez justiça. O que é mais fácil Ele deu a nós. Proclamem isso. Porque se vocês proclamarem, vocês estarão demonstrando amor. Vocês estarão demonstrando a mesma compaixão. Há uma grande mentira que o diabo colocou no coração dos crentes, irmãos. Já que estou salvo, vou ficar na minha, tranquilinho, sossegadinho, esperando Cristo chegar. Vai para o inferno. Porque não há como Deus salvar alguém e esse alguém não estar em movimento para que homens sejam salvos.
Não há como alguém ficar quietinho no seu canto, bonitinho no seu canto, enquanto os homens vão indo para o inferno e nós não estamos fazendo nada para impedir. O Evangelho é movimento, é ações de amor, são ações de misericórdia, são ações de compaixão. Compaixão por crianças, compaixão por juniores, compaixão por jovens, compaixão por adolescentes, compaixão por adultos, idosos. O coração é cheio de compaixão por os homens que Deus criou. E então diz a palavra que Jonas foi até Nínive. E lá ele clamou e falou exatamente o que Deus queria que ele falasse. E o que aconteceu? Vocês sabem, né? 120.000 pessoas se converteram ao Senhor. Se você fica deslumbrado com a pregação de Pedro, que quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor, imagine 120.000 pessoas levantando suas mãos, com jejuns e sacos de cinza, e se prostrando diante dele para dizer: só o Senhor é Deus. O que Deus pode fazer através da sua vida? O que Deus pode fazer através da sua vida, meu irmão? Um homem, 120.000 pessoas. E agora todos estão jejuando diante da presença do Senhor, desde o rei até o mais pobre. Todos os animais. Que Deus de poder é esse? Que espera pacientemente nesses tempos que a igreja se levante para proclamar o Evangelho. Qual é a mensagem que ele colocou para que nós ministrássemos nas nações? Simples. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Qual a dificuldade de abrir a boca e declarar essa verdade? Qual a dificuldade que temos de declarar que Cristo Jesus é o Senhor, é o Salvador de toda a humanidade? Qual a dificuldade de dizer que Cristo morreu na cruz para nos redimir e nos salvar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, da morte, enfim? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que nós não temos mais fé para isso. Nós não temos mais fé para isso. Trazendo o estudo de sexta-feira, na parábola do juiz Inico, quando ele termina a parábola, o Senhor diz: porventura acharei fé na terra quando voltar? E esta fé não é a fé que vai faltar apenas pela apostasia do tempo presente. Então, o primeiro clamor que eu faço a vocês: não sejam apóstatas, irmãos. Não sejam apóstatas. Refreiem essa caminhada de apostasia nos vossos corações, porque essa tua luta é a minha luta também. Não pensem que eu não luto contra isso. Eu luto também contra isso. Mas não permitam ser chamados de apóstatas.
dando ouvido a espíritos enganadores. Então não é a questão só da apostasia, a falta de fé. A falta de fé significa que a igreja sem fé não proclama. A igreja sem fé não anuncia as boas novas. E a palavra de Deus é nítida. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pela proclamação. E precisa-se de pregadores, de proclamadores. Como que se o próprio Cristo falasse: quando eu voltar à terra, acharei quem esteja proclamando o Evangelho, para que a fé cresça nos corações. Porque se não há proclamadores, não há fé. E até aqueles que têm fé a perderão. E isso é tão intensamente odioso. Isso é tão intensamente maquiavélico, essa história que a igreja está passando nesses tempos, que o próprio Cristo diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E para que os escolhidos não sejam enganados, Deus abreviou o tempo. Deus abreviou o tempo, irmãos. Eu fico pensando, quem se salvará então? Você, eu, nós. Olhando para o nosso coração, você, eu. Você se sente como aquele que foi chamado para a vida eterna? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu vou responder essa pergunta, eu digo: não, eu não estou neste grupo, Senhor. Mas quando eu olho para Cristo, eu digo: eu posso estar nesse grupo. Então eu vou correr para Ele. Eu vou abraçá-lo como Maria abraçou seus pés. Eu vou beijá-lo, não como Judas. Porque eu não quero que no meu coração haja traição ou negação. O Senhor, por mais algum tempo, estará insistindo com você. Agora eu vou usar o verbo você de verdade. Com você mesmo. Ele vai continuar insistindo com você. Até que ele perceba que o coração que ele está insistindo não é ovelha, mas é bode. Até que ele perceba que não é ovelha, é como um porco, que depois de lavado volta a se remoer na lama. Ou como um cachorro, que volta a comer do seu próprio vômito. Existem coisas pesadas na Bíblia que nós não nos atentamos simplesmente porque não a lemos. Mas uma coisa eu vejo nesta noite aqui. Vou fazer algo, vou trabalhar algo aqui no final dessa mensagem com você. Uma coisa eu vejo aqui nesta noite. Deus te amando intensamente. Diga para eles, Daniel. Diga para eles agora. Assim como tive compaixão de Nínive,
assim como tive compaixão por Jonas. Diga a eles, Daniel, que eu tenho compaixão por cada um deles. E que meu trabalho é incessante para salvá-los. Que o meu trabalho é incessante para levá-los ao arrependimento. Que o meu trabalho é incessante no meu filho, no sangue que ele derramou, para trazer todos novamente ao aprisco. Não há aprisco dessas 4 paredes, mas o aprisco da Igreja Universal, salva pelo sangue de Cristo, vitoriosa, caminhando para Jerusalém. Diga a eles, Daniel, diga a eles que não há outro Deus além de mim. Mesmo que eles não saibam, repitam para que as suas mentes percebam e os seus corações pulem dentro de si. Não há outro Deus como eu. E se eu agir a favor de vocês, ninguém poderá impedir. E o Senhor vai trabalhar por nós. Dá-me fé suficiente, Deus, para crer nesta palavra. Esta obra não é minha, é tua. Todos esses teus filhos são teus, não são meus. Eu sou apenas um simples cooperador do teu evangelho. Mas o apacentamento é teu. O sangue que foi derramado é teu. E o Senhor comprou e os adquiriu, porque agora são teus. Em nome de Jesus. Faça o melhor, como disse o teu servo aqui. Aí eu respondo: o melhor ele já fez. Não há nada melhor que Deus possa fazer por você. O Filho na cruz é o melhor de Deus para nós. Ore por alguns instantes, irmão. Ore. Coloque a sua vida diante de Deus. Olha, Ele está falando com você nesta noite. Ele que nos atraiu para este lugar, é Ele que nos trouxe aqui. Ore, se você quiser se ajoelhar por alguns instantes, pode se ajoelhar. O importante é nós nos derramarmos na sua presença. Derrame o seu coração na presença do Senhor nesta noite. Diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, na minha fraqueza, no meu cansaço. Eis-me aqui, ó Deus, necessitado da tua graça e do teu favor. Ó Senhor, é tempo de tu operares ainda na tua igreja. É tempo, Senhor, de tu nos levares ao pranto e ao choro. Senhor, Senhor, a começar em mim, Senhor, como pastor desta igreja, aviva-nos, Deus. Levanta-nos, Deus, na força do seu poder. Oh, Senhor. Oh, Jesus Cristo. Jesus de poder. Jesus de poder, de graça. Oh, Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Amém, Senhor. Os que se ajoelharam podem se levantar, em nome de Jesus. Aleluia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Eu percebi que alguns irmãos tiveram dificuldades de se ajoelhar. Talvez esteja com problema nos joelhos. Ajoelhe-se na sua casa quando você chegar e clame a Deus. Há um hino no cantor cristão que diz assim: oscilando minha fé, Cristo valerá, perseguido sem mercê, Ele valerá, sim me valerá, sim me valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Que o amor de Deus lhe valha na sua vida. Que o amor de Deus te conduza na sua vida. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado pela tua fidelidade para conosco. Obrigado pela tua longanimidade para conosco. Obrigado, Senhor, sempre obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Vai na tua força e fica na força do Senhor. Amém.